E ela disse que não há ninguém. E Jesus disse assim, realmente, não há ninguém. Então vai começando assim. Deixa eu só dar uma olhada aqui na água, rapidinho. Glória de Deus, amém? Presta bem atenção nesse texto. João 8. Mas só que o texto que eu vou falar aqui vai ser uma coisa aqui, um monólogo aqui, e voltando para o texto, amém? Só uma ferramentazinha para a gente trabalhar, tá? Isso é ela contando, tá? Esse texto aqui que eu estou lendo é um texto falando como poderia ser ela. Estão me entendendo? Vocês estão compreendendo? É um monólogo, estão entendendo, né? Tá? Baseado em João 8. Vocês estão entendendo, compreendendo? Amém? Então diz assim: desde pequena eu sabia o que era certo. Meu pai, um dos principais da sinagoga, fazia questão de nos ensinar toda a Torá. Desde pequeninos, na verdade, ele ensinava somente a meus irmãos, mas eu me aventurava em ouvir os ensinos escondida atrás da porta. Achava fascinante e ao mesmo tempo pesado. Eram tantas leis, tantos mandamentos. Será que algum homem seria capaz de cumprir todos? Sinceramente, achava impossível e me calava. A esperança brilhava nos meus olhos quando eu ouvia falando do tal Messias, o que viria para salvar o seu povo. Como deveria ser? Será que o tal Messias me olharia um dia, aleluia, nos olhos? Ou será que estava condenada a viver a minha vida toda atrás das portas escondidas dos homens? O tempo passou, cresci e ainda em minha adolescência fui obrigada a casar com um homem a quem não amava. Era o costume e assim fui eu. Eu era cuidada por ele como objeto precioso. Havia respeito, mas não amor. O amor que eu tanto procurava. Os amigos de meu pai me consideravam uma jovem muito bonita e faziam questão extrema nas suas opiniões. Eu gostava. Não ouvia tais elogios do meu marido. Fui me acostumando àqueles elogios. Na verdade, alguns eram ousados demais e me deixavam sem graça, pois percebia suas intenções podres, intenções que eram de homens casados, também os oficiais das sinagogas, alguns anciões, outros jovens, outros mais jovens, mas queriam que eu os servisse, nem que fosse por uma noite apenas. Aquela situação me causava muito desconforto, sentia raiva, até mesmo nojo daqueles homens, exceto um que me chamava a atenção. Ele era casado também, mas parecia querer meu bem. Fui seduzida. Nunca imaginaria trair meu marido, mas naquela madrugada, antes do nascer do sol, me entreguei àquele homem. Nem de longe imaginava o que estava por acontecer. Os outros homens, amigos do meu pai, haviam percebido o meu envolvimento e seguiram-me até nos pegarem em pleno ato de adultério. Meu dia estava apenas começando. Quanta vergonha! Pegaram-me na rua e carregaram-me ao templo. Aleluia! Onde um homem de Nazaré ensinava naquela manhã que nascia. Havia uma multidão para ouvi-lo. A vergonha era maior ainda. Muitos me conheciam, muitos conheciam meu pai, muitos conheciam meu marido. Tive medo. Aleluia! Fui jogado no meio da multidão que se acotelava para ouvir o tal profeta Galileu. Achei estranho perceber que estava só a pesar eu e o meu amante não. Fomos pegos juntos no ato até o adultério. Apenas eu fui levada como adúltera e ele não. Olhei então e vi aqueles homens antes que me assediavam perguntando àquele rabi: mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. Tu, porém, o que diz? Eu olhava aquela cena e meu nojo aumentava. Os homens que queriam apedrejar-me eram os mesmos que viviam insinuando para mim quanta hipocrisia, quanto ódio tive da religião.
O rabino Galileu permaneceu calado. De repente se inclinou e começou a escrever na terra, aleluia, com seu próprio dedo. Eu não acreditava no que meus olhos começavam a ler. Aquele homem começou, aleluia, escrevendo o meu nome. E abaixo do meu nome começou a aumentar os meus pecados, todos os meus pecados. Eu queria a morte naquele momento, que as pedras viessem logo, não suportaria tal vergonha. No império, o rabi levantou-se e disse àqueles homens: meus senhores, prontos a colocar-me sobre um muro de pedras. Mas uma dúvida: quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E voltou a escrever meus erros na terra. Algo muito estranho começou a acontecer. Do mais velho, um por um foram largando as pedras em seus pés, virando as costas e indo embora, ficando só eu e o tal profeta. Eu tremia. Ele calmamente levantou-se, aleluia, veio em minha direção. Persegui algo no olhar dele, era diferente. Ele não me desejava, vi amor no seu olhar. Nunca antes alguém havia olhado assim. Enquanto caminhava, pegadas firmes e inconstantes pisavam, apagavam, aleluia, presta atenção, apagavam a minha enorme lista de pecados. Então me lembrei do texto que sempre ouvi meu pai ensinar aos meus irmãos: pelas suas pisaduras fomos sarados. Seria esse o rabi diante de mim? Um Messias esperado? Bem, eu já havia escutado rumores disso. Ele aproximou-se de mim, tirando a sua capa, me cobriu a mim, na minha nudez, e perguntou-me, numa voz inconfundível e firme e amorosa: mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou. A minha voz trêmula conseguiu boquejar: ninguém, Senhor. Ele então, segurando a minha mão, ergueu-me do chão, olhou nos meus olhos e disse: eu te condeno. Vá, e de agora em diante não peques mais. Meus olhos marejados ainda puderam ver aquele homem se afastando e voltando a ensinar o povo. Eu estava verdadeiramente diante do Messias. Olhei para o chão e lá estava todos os pecados apagados pela sola dos seus pés, daquele rabi. Só uma coisa ele não havia pisado: o meu nome. Ele estava intacto, escrito pelas mãos do próprio Salvador. Lembrei-me então de um texto sempre recitado pelo meu pai acerca do Messias: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Fui para casa, mas sabia que naquele dia em diante nunca mais seria a mesma. Nunca esquecerei do seu olhar, da sua voz, do seu amor e nem do seu condor. Prossigo o meu caminho, às vezes tropeçando, mas sempre com a sua fala graciosa coando em minha vida. Vá agora em diante e não peques mais. E aqui, em João 8, versículo 10, erguendo Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou: mulher, aonde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Senhor. Então Jesus: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Esse monólogo ele é lindo, ele é maravilhoso, é tremendo. Vamos trazer para nossas vidas. Querido, muitas vezes estamos na presença do Senhor, dentro da igreja, dentro da congregação, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, mas nós estamos sujeitos a tropeçar no meio da caminhada da fé, na busca ao Senhor Jesus. Quantas vezes muitos que estão aqui não conseguem procurar alguém para desabafar, para dizer o que está em seu coração, achando que vai ser condenado ou mal interpretado? É assim muitas vezes ou não? Ou é só comigo? Muitas vezes a gente pensa dessa forma, mas sabe o que é mais lindo? É que quando você se ajoelha no seu quarto ou no seu altar, onde você está, o Senhor ele te olha e te diz: eu não te condeno, eu te compreendo. Aleluia! Eu não te condeno, eu te compreendo, porque foi Ele que te gerou, foi Ele que te criou. O Senhor sabe o começo e o fim da nossa trajetória, da nossa história. Talvez em muitos momentos da sua vida você não tenha acreditado em você mesmo, você não tenha acreditado naquilo que Deus pode fazer, como aquela mulher que estava ali diante de tal situação,
condenada, acusada, condenada à morte. Todos olhavam com um olhar de desprezo, mas o Senhor olhou com ela com um olhar de amor, quando olhou para você e como olhou para mim, nos salvando, nos tirando da podridão do pecado. Quem era você antes de estar aqui nessa noite, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor? Aonde andavam os teus pés? Na prostituição, no adultério. Quando eu falo prostituição, eu falo na bebedice, nas drogas, nas coisas que não convêm para o reino de Deus. Meu querido, eu sempre digo uma coisa, que aceitar Jesus é um grande passo para o homem, mas um pequeno passo para Cristo. Porque é naquele pequeno gesto que Deus ele vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Então não importa o que tenha acontecido com você, não importa a pedra que você tropeçou ou o pecado que você caiu, mas o que importa é porque está escrito: perdoados estão os teus pecados. Se você confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pare de se colocar em segundo plano, como coitado, como coitada. Você não é um coitado, você não é uma coitada. Você é mais que vencedor. O próprio Deus, Ele acredita em você. E você muitas vezes não consegue acreditar em você. Muitas vezes você está diante de uma situação, vou botar uma coisa simples, uma coisa no dia a dia de muitos, uma conta a pagar. Muitas vezes você está naquela situação e não sabe como resolver. Pensa em pegar emprestado, pensa em ver com fulano, com ciclano. Oi, a palavra de Deus diz que Ele supre toda a nossa necessidade. A palavra de Deus diz que Ele não deixa o justo mendigar o pão, sim ou não? Então, você vai procurar suas próprias forças. Você esquece do Deus que você serve. Você esquece do Deus que Ele cura, que Ele sara, que Ele ressuscita, que Ele faz chover maná do céu. E você, vai pela sua própria carne. Quantas coisas maravilhosas Deus Ele não tem colocado nas nossas vidas, e nós temos desprezado o que é melhor para nós. É mais fácil nós andarmos pelos olhos da carne do que pelos olhos espirituais. O Senhor Jesus Ele não olhou pelos olhos da carne para essa mulher, mas Ele olhou como Ele olha para nós, pelos olhos espirituais. E nas circunstâncias da vida, no dia a dia, na luta, nós temos que olhar pelos olhos espirituais, porque se você olhar para a situação com os olhos carnais, você vai tropeçar. Você vai se esquecer do quanto você é forte em Cristo Jesus. Você vai se esquecer do seu chamado, do seu ministério. Você sempre vai colocar para depois. Não, depois eu vou, depois eu faço, depois eu consigo. O tempo é agora. O tempo de você levantar, o tempo de você exaltar, o tempo de você glorificar é agora. Cara, eu já vi vários milagres acontecer na parte do Senhor Jesus Cristo. Eu vi a minha mãe ser curada de um câncer nível 5, acho que é Heider, né? Heider 5 que se fala o nome, dos seios. Eu vi minha mãe ser curada, eu vi o câncer regredir. E um médico chegar, não saber o que estava acontecendo. E no final dar um abraço nela e chorar com ela. Eu tive uma experiência com Deus, que Deus ele me tirou, estou falando toda a glória para Jesus, que eu vou falar, que Deus ele me tirou daqui de Pernambuco, me levou para a divisa de Alagoas com Pernambuco, para orar pela mulher. Estava eu, uns amigos meus lá, Bota Conquista, Cléris e Priscila, e a gente saiu daqui e foi para a divisa de Alagoas com Pernambuco. Me esqueci até o nome, acho que é Marael, alguma coisa assim o nome. A gente chegou lá na meia-noite e lá vai. E nós fomos ali e oramos pela vida daquela mulher. E nós não sabíamos que aquela mulher estava com câncer em fase terminal. Mas Vitor, o que é que tu queres dizer com isso? O cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas. Eu estou falando aqui dentro desse contexto, que é o cuidado que Deus tem e o zelo pela sua vida. Quando nós chegamos naquele lugar, ela fazia parte de uma determinada congregação. E o que ela disse para mim foi: filho, aí eu vi o carinho, aí eu vi o cuidado de Deus. Ninguém na minha igreja veio me visitar. E vocês vieram de Recife para orar pela minha vida. Glórias. E sabe o que eu vi ali, irmãos? O quanto Deus, Ele cuida de nós. Glória. Ele nos tem raiva. Aleluia.
nos mínimos detalhes. Nós oramos pela vida dela sem saber que ela estava enferma, porque talvez a gente ia ficar incrédulo na hora. Então a filha dela chegou revoltada com Deus e disse: eu odeio Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Foi dada uma palavra de amor, o coração dela se aquebrantou. Fomos embora. 2 dias depois eu recebi uma ligação: Vitor Hugo, o médico disse que a minha mãe vai ficar boa. Aleluia. Minha mãe vai fazer químio, ela vai ficar boa. Essa mulher, ela fez químio e pediu a Deus que um fio de cabelo dela não caísse. Um fio de cabelo dela não caiu. Mas o que eu quero te dizer? Que além de tudo, da graça e do amor de Deus, a gente tem que ter cuidado com aquilo que sai das nossas bocas, porque tem poder. Eu lembro que nós fomos lá novamente, oramos pela vida dela. Passou um tempo, fomos novamente, e foi até confinado o pastor Jairo, da Ágape de Passarinho. Baixinho, ninguém está nada pelo homem de Deus, no meio do Senhor. E ele olhou para aquela mulher e disse assim: irmã, Deus, ele quer fazer a obra completa na sua vida. Mas teve algo que a senhora disse, não foi? Ela baixou a cabeça e começou a chorar na cama e disse assim: sim, pastor, as irmãs vieram me chamar para o ensaio do coral e eu disse que não ia porque estava com a dor aqui, onde estava o câncer dela, onde ela amaldiçoou na própria vida dela, que ela disse que estava com a dor, foi gerado um câncer. E naquele momento o pastor disse: agora Deus vai fazer a obra completa. Ela renunciou e Deus curou aquela mulher para a glória dele. Honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus era um Deus que ele operou no passado, mas que ele faz um milagre na minha vida e faz um milagre na sua vida. Lembro também, dentro do contexto que eu estou tentando mostrar para você, o cuidado, o zelo e o amor que Deus tem pela sua vida. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele é meu pai na fé. Ele orou muito na minha vida. Um dia que ele me deu essa Bíblia aqui, que ela veio até hoje eu uso ela para pregar. O Giovanni, não era muito doidão do mundão, ele chegou e fez assim: ó, cara, papai mandou te dar, mas o irmão fumou maconha, tá doidão, para chegar e me dar isso aqui. E até hoje é a palavra que eu uso para pregar. Então passa um tempo, a gente criou um vínculo, e ele chegou para mim e fez assim: Vitor, toda honra, toda glória para Jesus. Ele disse: Vitor, minha tia está com câncer em fase terminal. Disse ele que eu disse isso, mas foi o Espírito. E disse assim: hoje mesmo verás a glória de Deus na vida da tua tia. Glória. Eu fui com um jovem aqui, que era Pedro Doido, aqui da igreja. Passei no apóstolo e disse: pastor, ore pela minha vida, porque a unção que está sobre a sua vida para estar sobre a minha, que eu vou orar pelaquela vida. Queridos, quando eu cheguei no local, eu fui subir nessa escada, que era um prédio, ela gritava, ela urrava de dor, gritava. Quando eu fui chegando, eu só lembro de dizer isso para ela: a senhora crê, ela creio, a senhora crê, ela creio, a senhora crê, ela creio. E começou a chorar. Começamos a orar intensamente, e eu vi Deus começando a fazer a obra intensamente. Ela não era cristã protestante, vocês entenderam, né? Ela não era cristã protestante junto com a irmã dela, já uma idosa, vocês entenderam? Então o que acontece nessa hora? Quando eu terminei, eu olhei para ela e disse assim: Deus, ele vai fazer o que é de melhor para a senhora. Na hora, a dor foi embora. A dor foi embora. E eu perguntei se ela queria receber Jesus como seu Salvador da vida dela. Ela olhou para a irmã e eu disse: quando Jesus sai. A irmã saiu e ela entregou a vida para Jesus, para a honra e glória de Deus. Chamei o sobrinho dela, não vi o ônibus dela. Quando eu cheguei, Dona Valda, irmã Valda não está aqui não hoje, né? Eu disse: Dona Valda, eu pensei que aquela mulher, ela ia se levantar, ela ia pular da cama, mas eu nunca mais esqueço aquela palavra que a irmã Valda deu para mim e disse: Vitor, o maior câncer foi curado na vida daquela mulher, assim como a vida dessa mulher, que foi o câncer espiritual. Passou uma semana, Giovanni chega na minha loja e disse assim: Vitor, minha tia foi para o hospital. Eu disse: cara, é para a glória de Deus. Eu nunca mais vou esquecer essas palavras. Ele disse que chegou no hospital. Aleluia. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso. Olhou para ela, pensou que ela tinha deixado de lado Jesus e disse: tia, aleluia, Jesus, ele não me abandonou.
Ele disse que era bem fraquinho, olhou para ele e disse: meu filho, eu tenho a convicção e tenho a certeza que ele não me abandonou, que ele não me deixou. Porém, eu não aguento ver você chorando. Se ele quiser me levantar dessa cama, ele me levanta agora. Mas se ele não quiser, que ele me guarde, porque eu não aguento isso. No outro dia ela dormiu no Senhor. Oh, glória a Jesus Cristo. Mas Vitor, o que é que você quer dizer? Isso tudo com esse texto. O amor e o cuidado que Deus tem sobre a tua vida. Que ainda que você não consiga acreditar que você pode superar isso que você está passando, Jesus, ele está no trono, apostando todas as fichas em você. Ele está dizendo: eu acredito em você. O Senhor acredita no seu ministério. O Senhor acredita em você. O Senhor acredita naquilo que você pode fazer através do poder que habita sobre você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha, principados, potestade, espírito imundo, enfermidade, morte, não podem prosperar sobre a vida daqueles que amam a Cristo. Glória. Não, o crente morre, o cristão morre no dia não. Quem morre no dia Peru, você vai quando se completar a boa obra de Deus na sua vida. Não perca tempo. Não jogue fora o privilégio de você respirar todos os dias. Você tem pernas, tem mão, tem braço. Você é uma pessoa saudável. Quantas pessoas nessa mesma hora não estão no hospital do câncer ou no hospital enfermo, não conseguem se levantar da cama e queriam estar aqui louvando e glorificando a Jesus? Queriam pelo menos passar 5 minutos aqui sentado, escutando a palavra do Senhor. Não deixe de lado o que você tem que é mais precioso, que é a sua salvação, que é o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Se há uma enfermidade na tua alma, eu quero dizer que nessa noite Cristo vai te curar. Se há uma enfermidade carnal, eu quero te dizer: se tu creres, verás a glória de Deus e tu serás curado. Porque está escrito, eu amo essa palavra que diz: verdadeiramente Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e por suas pisaduras fomos totalmente sarados. Filho, filha, nada pode te condenar, nada pode te acusar, nada pode te amaldiçoar. Sabe por quê? Porque Deus abençoou a tua vida. Então o que pode te amaldiçoar? O que pode vir contra a tua vida? Se vier, te levanta, pega a tua espada, veste tua armadura e vai para a guerra do joelho. Chama o Senhor, chama os exércitos celestiais para pelejar pela tua vida, para pelejar a vida daquele que você ama, a vida daquele que você quer que esteja nesse lugar. Clama, a palavra de Deus diz: clama a mim, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas, coisas maravilhosas. Olha, aquilo que tu clamasse, Deus ele escutou, porque ele diz: eu é que sei, bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para aquilo que deseja o teu coração. O que eu quero te dizer é que aquela oração que até mesmo tu esqueceu, o Senhor não esqueceu, e o Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar. Glória. Que tu tem clamado. Glória. Nada pode impedir o que Deus tem na tua vida, a não ser você mesmo. Nada pode impedir a não ser você mesmo. Fica de pé, meu querido. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor essa noite maravilhosa. Te apresenta hoje diante do Senhor com a convicção e a certeza que perdoados estão teus pecados. Com a convicção e certeza que não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre aquele que está sobre a tua vida, sobre aquele que te ama, aquele que te cobre com suas asas, aquele que foi crucificado no Calvário por mim e por você. Eu quero que você apresente aquilo que parece ser impossível na tua vida, aquilo que pessoas condenam, aquilo que aos seus olhos não vai acontecer, aos olhos do mundo não vai acontecer, mas aos olhos do Senhor já está acontecendo, já foi liberado no reino celestial. Começa nesse momento agora a clamar, começa a orar. Começa a apresentar o que é impossível para ti na tua vida. Começa a apresentar a Deus aquilo que você precisa. Se é uma enfermidade, coloca a mão sobre ela.
Que o Espírito de Deus ele vai te curar. Se a enfermidade sobre alguém da tua família, vai lá em espírito, que o Senhor ele vai fazer algo poderoso. Senhor meu Deus, meu Pai, nós louvamos e glorificamos essa noite em tua presença. Senhor, tudo que temos é nossa adoração, é o nosso coração para te oferecer. Assim como aquela mulher, Deus, que tantos condenaram ela, e tu olhaste e disseste: perdoados estão os teus pecados. Assim está a do teu povo que está aqui. Deus, não sei o que o teu povo tem clamado, tem pedido, mas Senhor, em nome de Jesus, Pai, começa a derramar uma unção sobrenatural sobre cada uma dessas vidas, sobre cada uma dessa família, sobre essa igreja. Começa a fazer milagres acontecer na vida deles, Pai. Começa a tocar, Senhor, na enfermidade. Começa a tocar onde está doendo. Oh Deus, sabemos que para ti não é impossível, e tudo é conforme a vontade e o desejo do teu coração. Coloca cada um por trás da tua cruz, embaixo de tuas asas, Pai. Leva cada um no Santo dos Santos, que é o lugar mais bem seguro, mais bem guardado, que uma pessoa que ele está. Deus, eles nasceram para dar certo. Ainda que a língua se levante dizendo: não vai prosperar, eles têm que entender que eles já são prósperos, porque tiveram encontro contigo. Mesmo com pouca força, Pai, eles têm andado para glorificar e permanecer na fé, na tua presença, Deus. Manda teus anjos ministradores agora ministrando sobre cada coração, sobre cada alma, Pai, sobre cada família representada. Desperte, Senhor, cada um debaixo do teu amor, e que no seu coração, Senhor, venha coar o som: não pegues mais, mas que cada um venha andar em santidade, conforme o desejo do teu coração, Pai. Eu profetizo, Senhor, nessas crianças que aqui se encontram, Senhor, ministro do teu evangelho. Senhor, crianças que estarão aqui no futuro, pregando e ministrando a tua palavra, Senhor. Uma geração santa, uma geração curada, uma geração sarada, que fará a diferença nessa geração, Pai. Que onde abrirá a boca, o céu, Senhor, se abrirá e a terra irá estremecer, Pai. Porque da sua boca sairá uma labareda de fogo e sairá a tua verdade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos despede na tua paz, debaixo da tua graça, desfazendo toda a cilada na vida de Satanás sobre cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, é glória, te agradeço. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vão na paz.